Olá, bom dia a todas, que a graça e a paz do nosso Deus seja com cada uma das irmãs. Espero que as irmãs estejam bem. Hoje vamos estudar, pela graça de Deus, o terceiro tópico da nossa lição da terça-feira, o novo nascimento. Vamos à pergunta da letra A. Que mensagem Jesus dirigiu a um líder religioso? Vamos ver em João capítulo 3, verso 3 ao 5, que diz assim: Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade, te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade, te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Então, vemos aqui que a mensagem que Jesus dirigiu a Nicodemos foi a respeito do batismo, mas Nicodemos não entendeu e ele ficou na dúvida como é que uma pessoa poderia nascer novamente. Por isso que ele fez a pergunta a Jesus: tem como uma pessoa voltar ao ventre de sua mãe? Só que Jesus, ele não estava falando sobre a pessoa voltar ao ventre de sua mãe, mas Jesus estava falando a respeito do batismo da água e do Espírito, que a pessoa tinha que morrer para o pecado e nascer para Jesus. Era isso que Jesus estava falando para ele. Era essa mensagem que Jesus estava passando para ele. Vamos à segunda pergunta da letra A. Quando e como o pecador nasce de novo? Vamos ler João capítulo 1, verso 12 e 13. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, ao que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. Então, vemos aqui, quando a pessoa recebe a verdade, as verdades são imprimidas na mente da pessoa, ela tem o conhecimento da verdade. Então, a alma renasce, é onde acontece um novo nascimento, quando a pessoa recebe a Cristo Jesus. Então, ela se torna uma nova criatura. Então, esse é o nascimento, quando a pessoa recebe a verdade e a pessoa, ela decide morrer para o mundo e decide fazer diferente como ela fazia antes, né? Ela se torna uma nova pessoa, uma nova criatura, como eu falei, em Cristo Jesus. Vamos à pergunta da letra B. Quando deve ocorrer a experiência do novo nascimento e morte para o pecado? Vamos ler 1 Coríntios, capítulo 15, verso 31. Eu protesto que cada dia morro gloriando-me em vós, irmãos, por Cristo Jesus nosso Senhor. Então, vemos que devemos morrer a cada dia, nos gloriando em Cristo Jesus. Devemos abandonar o nosso eu e colocar Cristo em primeiro lugar em nossa vida. Para a gente entender melhor, vamos ler a nota que se encontra no Primeiros Escritos, página 63, que diz assim: o céu será suficiente e barato se o alcançarmos mediante sofrimento. Devemos negar o eu ao longo do caminho, morrendo diariamente para ele, deixar apenas Jesus aparecer e manter o olhar constantemente fixo em sua glória. Olha que nota maravilhosa. Vem falando que nós devemos negar o eu ao longo do caminho. E devemos morrer diariamente, deixar que Cristo Jesus cresça em nossa vida. Devemos manter o olhar fixo em Jesus, pois só assim poderemos vencer as tentações, poderemos vencer o nosso próprio eu, o nosso orgulho e tudo que nos afasta de Deus. Vamos à pergunta da letra C. O que acontece quando uma pessoa nasce de novo? Vamos ler 2 Coríntios, capítulo 5, verso 17. Vamos ler só o 17, porque o texto é comprido. Aí vamos ler só o 17. Que diz assim: assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo.
Então, toda pessoa que está em Cristo Jesus é uma nova criatura. Eis que as coisas velhas já passaram. Então, a nossa vida de pecado, Jesus perdoou, e no momento que nós nos se arrependemos, no momento que pedimos perdão a Deus, Cristo perdoa os nossos pecados e nós somos uma nova criatura, e as coisas velhas, nosso passado, passou. Deus não se lembra mais dos nossos pecados. Ele tem um texto que fala, mas eu não tô lembrada onde está escrito, mas eu lembro que o texto diz que Deus, ele lança os nossos pecados no mar do esquecimento. Então, assim, quando a gente aceita Jesus, as verdades eternas na nossa vida, no nosso coração, a alma renasce, morremos para o pecado, recebemos o perdão de Deus e somos uma nova criatura em Cristo Jesus. E a partir desse momento, vivemos uma vida de obediência aos mandamentos e a tudo que Deus nos pede. Que Deus nos ajude para que possamos fazer sempre a sua vontade, para que um dia possamos estar com Ele pessoalmente no reino eterno. Que Deus abençoe a todas. Até amanhã, se Deus assim nos permitir.